James Bond em Belém do Pará. Você logo pensou no agente secreto britânico, o 007, certo? Mas não, o 007 nunca esteve em Belém. Nosso James Bond era americano e viveu na capital paraense bem antes do 007 surgir. Quem era ele? Vem comigo! Essa história começou em fins do século XIX. Belém era uma das cidades brasileiras mais prósperas e desenvolvidas. Vivia a época áurea da borracha, conhecida como a Belle Époque, de grande prosperidade e modernização, que influenciou o modo de vida, a composição social, as artes, a cultura, a moda e as feições da capital paraense. Belém ganhou o apelido de Paris na América. Uma nova paisagem urbana surgiu aos moldes franceses, com boulevards, praças, palacetes residenciais, mercados, instituições públicas. Era necessário e urgente melhorar a mobilidade urbana, até então dependente de charretes. E o nosso James Bond? Ele surgiu de um acordo celebrado em 1868 entre a Intendência de Belém, correspondente à Prefeitura, e o Consulado americano para criar uma empresa de bondes na capital paraense. Quem era o cônsul? O industrial americano James Bond. Dizem alguns historiadores que, para homenageá-lo, nossos bondinhos foram chamados de bonde. Outros afirmam que o termo bonde derivou das ações e títulos, bondes em inglês, que eram emitidos pelas companhias concessionárias. Em 1º de setembro de 1869, foi inaugurada a primeira linha de bondes de Belém, ligando o Largo da Sé ao Largo de Nazaré, ponto terminal na Praça Justo Chermon, perfazendo um percurso de 4 quilômetros. Os bondes eram movidos a vapor e alcançavam 40 km por hora. Foi uma das primeiras linhas de bonde no Brasil. Antes mesmo da inauguração da primeira linha, James Bond transferiu seus direitos para o comendador Manuel Bueno, que organizou a Companhia Urbana de Estrada de Ferro Paraense. Em 1881, o bacharel Felipe José de Lima instituiu uma nova concessionária de transportes urbanos, a Companhia de Bondes Paraense, que inaugurou novas linhas de bondes com tração animal puxados por burros. Em menos de 15 anos, já existiam 30 quilômetros de linhas entre bondes a vapor ou com tração animal e 2 concessionárias disputando passageiros. Na última década do século XIX, Belém já era a maior cidade da Amazônia e estava em franca expansão. Sua população crescia rapidamente e a demanda pelos transportes públicos só aumentava. Não demoraria para que Belém iniciasse uma nova era. A Companhia Urbana passou a assumir todo o sistema de transportes coletivos na cidade e ficou responsável pela instalação de iluminação elétrica pública e de um sistema de bondes elétricos. Apesar de ser a única concessionária, as muitas reclamações sobre seus serviços motivaram a transferência da concessão da Urbana para a Pará Electric Railways and Lighting Company. A nova companhia assumiu a responsabilidade de ampliar o sistema de iluminação elétrica e de implantar os bondes elétricos. Em 15 de agosto de 1907, 38 anos após a inauguração do primeiro serviço de bondes na cidade, o governador Augusto Montenegro e o intendente Antônio Lemos, acompanhados de várias autoridades, inauguraram o serviço público de viação urbana com bondes elétricos. Inicialmente, os bondes elétricos circularam pelos bairros centrais, já atendidos pelos bondes de tração animal, se estendendo gradativamente para os bairros periféricos da cidade. O bonde foi um grande sucesso, contribuiu para a expansão urbana e era essencialmente democrático, escreveu Machado de Assis, que compôs regras curiosas e irônicas que regulamentariam o convívio entre os passageiros. Um exemplo da leitura dos jornais.
Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-la no passageiro da frente. Outros tempos. Elétricos e bondes puxados por burros continuaram a conviver na cidade, apesar dos protestos contra a sujeira que os animais deixavam pelas ruas. Com as novas políticas de higiene e salubridade implementadas à época na capital paraense, era só questão de tempo. Em 1908, o serviço de bondes de tração animal foi extinto. Em 1947, por razões financeiras, chegou ao fim a época dos bondes de Belém. O novo Eldorado havia terminado. As borrachas extrativas da região amazônica perderam seu lugar de destaque no mercado mundial. Uma grave crise econômica e social se instalou na região. Belém perdeu sua importância nacional e internacional e passou a viver novamente do extrativismo e da agricultura de subsistência. Em 2002, a prefeitura elaborou um projeto de restauração do centro histórico de Belém. O bonde faria parte do roteiro turístico, mas o projeto não foi adiante. Mas essa é uma outra história. Muito obrigada e até o próximo vídeo.